Paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Quantos estão felizes por estar aqui nessa noite? Diga glória ao nome do Senhor Jesus. Só para a gente não perder o costume, olhe para o irmão que está do seu lado, cumprimente seu irmão aí. Você que chegou meio atrasado, está chegando agora, os irmãos, isso, cumprimente seu irmão aí, ó. Você quer levantar? Vamos, fica de pé, cumprimente seu irmão, sai do seu lugar, isso, dê a paz do Senhor para ele, dê a paz do Senhor para ela, né? Para a gente quebrar esse gelo, e a gente está aqui nessa noite juntos, aprendendo da palavra de Deus. Isso, cumprimente seu irmão. Estou muito feliz de ver vocês aí, e estou muito feliz pelo que o Senhor está fazendo no nosso meio, amém, gente? Eu quero demonstrar aqui a minha gratidão a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Agora, o detalhe importante, gente, que vocês precisam entender, e vocês vão observar, obrigado meu querido, é que nós vamos crescer muito na graça e no conhecimento do Senhor. Tem alguns textos bíblicos aí para você, eu queria que você já fosse abrindo, porque eu vou pedir a alguns irmãos para ler. Irmão Richard, disponha mais um microfone, por gentileza, e o irmão que for ler, você corre atrás dele, por favor, para sair na filmagem, tá? Abra sua Bíblia, Oséias capítulo 4, verso 6, Oséias 6, 3, Evangelho segundo escreveu São Mateus capítulo 16, versos 13 e 18, e a carta ou epístola do apóstolo São Paulo a 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11. Um detalhe importante, sendo que nós estamos trabalhando com o ensino da palavra de Deus, os irmãos, as irmãs, os obreiros precisam entender alguns detalhes que são importantes, principalmente os jovens que estão aprendendo a palavra de Deus, estão crescendo no conhecimento da teologia, aprendendo a palavra de Deus. Todo livro do Antigo Testamento, a gente se refere a ele de forma masculina. Vou repetir, todo livro no Antigo Testamento é apresentado de forma masculina. No Novo Testamento, né, é de forma feminina. Por isso a gente fala 1 Coríntios e não 1 Coríntios. Por que 1 Coríntios? Porque é uma carta. Eu não falo, eu vou mandar o carto, eu vou mandar a carta. Carta ou epístola. Então, é a primeira epístola ou a primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Então, 1 Coríntios capítulo 3, verso de número 11. Eu quero louvar a Deus também nessa noite, e eu fico aqui tranquilo para ver, na hora que eu for dar os textos, aí você vai correr com a pessoa, com os irmãos aí que vão ler. Se prepare para você ler, que nós vamos usar esses textos básicos e como nossos textos áureos, para a gente estar nos norteando com eles. Por que eu quero louvar a Deus também? Louvar a Deus porque tudo o que nós estamos vivendo aqui, né, nessa igreja, e tudo que nós estamos experimentando, tudo que está acontecendo, se eu puder usar a palavra, esse despertar, o movimento não, mas o mover de Deus, ele tem a base na palavra de Deus. A gente tem experimentado nesses últimos dias, meses, se não melhor dizendo, Deus tem feito um grande despertar, tem trago um grande despertar na vida da igreja, na vida dos nossos jovens, e tudo isso só tem acontecido, só vai acontecer com base na palavra de Deus. Um detalhe importante é que eu mandei uma mensagem, já vi gente anotando, é muito importante você trazer caderno, lápis ou caneta, um papel para anotar. Anote na Bíblia, você vai pegar as minhas Bíblias, a maioria das minhas Bíblias são todas anotadas, principalmente a que eu mais uso. Eu tenho assim Bíblias de várias versões, mas a Bíblia que eu uso para ler cotidianamente e para pregar é a Bíblia da tradução ARC. O que é ARC? ARC é a versão da Bíblia corrigida, Almeida Revista Corrigida, entre tantas dezenas de Bíblias, tá? Então vai anotando, porque é importante você anotar, porque a hora que você for pregar, você for ensinar, você for meditar na palavra de Deus, essas coisas elas vão surgir na sua frente.
Porque Tiago diz assim, que nós devemos buscar do Senhor sabedoria que Ele dá com diligência. E tudo, a Bíblia diz também, não me lembro o texto, mas tudo que nós lermos, o Espírito Santo, né, quando nós estudamos a palavra, meditamos na palavra, o Espírito Santo de Deus nos ajudará a lembrar. Tá? Agora, como é que eu vou lembrar de uma coisa que eu não leio? Então eu tenho que ler, para que eu possa lembrar. O meu professor sempre dizia o seguinte: olha, tem gente que lembra versículo de cor, salteado, onde estão os detalhes, mas o importante é o seguinte: muitas vezes não é tão necessário você lembrar aonde está, mas você lembrar que está na Bíblia. Isso é importante, porque aí você pode buscar com referências, Bíblias que têm referências, Bíblias que têm dicionários, Bíblias que têm concordância. Então você usa uma palavra-chave, você vai direto ao texto, tá? Então nós vamos partir hoje, nós vamos começar o nosso estudo, a nossa jornada de aprendizado, partindo do princípio. Eu não posso partir de uma construção de uma casa, construí-la pelo telhado. Quem é construtor sabe. Eu tenho que construir a casa pelo fundamento, pela base. Então eu quero começar, obviamente, pela lógica, indiscutivelmente pela base, pelo alicerce. E você vai ver que ao decorrer do tempo nós vamos aprendendo mais e mais. A Bíblia é algo tão fascinante que eu posso pegar um texto aqui, como o irmão Jonatas leu, Salmo 142, não foi? Eu posso pegar esse texto e, com base nesse texto, eu posso pregar dezenas e centenas de mensagens nesse texto. Por quê? Porque a Bíblia, já dizia alguém, é um organismo, ela é de fato um organismo vivo, porque quando eu abro a Bíblia, Hebreus diz assim, que a palavra de Deus ela é viva e ela é o quê? Eficaz, ou seja, ela é um organismo vivo. Outro detalhe importante que alguém disse certa vez, que a Bíblia é o único livro que, quando lido, o autor está presente. Então por isso que nós temos essa inspiração. Você pega um texto e olha, gente, a gente poderia ficar um ano aqui no texto bíblico. Obviamente nós não vamos fazer isso, mas eu quero tomar tempo para trazer para vocês princípios bíblicos imutáveis. Diga comigo, princípios bíblicos imutáveis. Só nessas 3 palavras nós já temos aqui uma dissertação tremenda. Por quê? Princípio. Nós vamos entender o que são princípios. Por que muitas pessoas se equivocam? Por que muitas pessoas erram tanto? Por que muitas pessoas não conseguem alcançar êxito na vida espiritual? Por que muitas pessoas começam e param? Por que muitas pessoas são volúveis? Você já viu, conhece alguém assim? Uma semana ela está bem, né? Uma semana, um mês ela está matando o gigante num cuspe, né? Mas na outra semana ela está com medo de uma formiga. São volúveis, e nós encontramos muito disso hoje. Pessoas volúveis, um dia ela está bem, um dia ela está mal, um dia ela está bem, um dia ela está mal. Por quê? Porque lhe falta princípio. Se nós partirmos do princípio, né, nós vamos aprender o que são princípios, não vou falar aqui agora, e depois bíblicos, porque os nossos princípios não são de escritores como Rui Barbosa, Monteiro Lobato, entre outros. Os nossos princípios são, e terceiro e último, eles são o quê? Imutáveis. Imutável. Eu sempre venho dizendo aqui, por isso que eu quero utilizar essa palavra como base, princípios bíblicos imutáveis, porque quando você chega nesse padrão de princípios bíblicos imutáveis, gente, se torna uma engrenagem que não quebra. Ah, pastor, então quer dizer que eu não vou ter problema? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que você vai ter mais força. Você já viu aqueles tanques de guerra que tem aquela esteira? Por
Por que eles usam aquela esteira? Porque aquela esteira é cheia de dentes, que ela não quebra facilmente, então ela passa por cima de tudo. Por que o crente de verdade consegue vencer obstáculos difíceis? Porque ele está baseado em princípios bíblicos imutáveis. Se eu entender isso aqui, gente, olha, se isso acontecesse na nossa igreja, vamos falar da nossa realidade, 80% da nossa igreja entendesse isso aqui, olha, eu seria o pastor mais feliz do mundo, porque eu estaria lidando, trabalhando com crentes maduros. Princípios bíblicos traz maturidade, e nós precisamos disso. Agora eu quero voltar lá atrás e dizer que eu louvo a Deus que tudo que está acontecendo aqui e tudo que Deus está preparando para nós precisamos estar baseados em princípios bíblicos. E novamente, esses princípios são imutáveis. Novamente, Deus está levantando, Deus tem levantado, Deus vai trazer, Deus está preparando pastores, pregadores, homens e mulheres de Deus, ensinadores. Já temos ensinadores aqui, e eu louvo a Deus por isso, porque tudo isso parte de princípio, tá? Então, depois que nós saímos desta base, desta formação alicerçal, dessa estrutura, que agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos, para fazer uma base de um alicerce de uma casa, precisa o quê? Cavar buracos. Então nós vamos começar a cavar, vamos começar a buscar, e às vezes nesta escavação vai ter pedras, pedregulhos, lugares duros. Então a gente vai passar por isso, com base na palavra. Agora, quando a gente fizer a fundação, gente, não tem vento que sopra. Lembra o que a Bíblia diz lá nos Evangelhos, Mateus? Que aquele que edifica a sua casa sobre a areia, entendeu? Ele é volúvel. Vem o vento, vem a tempestade, vem a chuva, e facilmente ele vai. Você conhece crente assim, que na hora do bom, né, que as coisas estão no auge, ele está dando glória a Deus, aleluia, mas na segunda-feira o negócio começa a desmoronar, o castelo dele desmorona. Por quê? Porque a sua casa está fundada na areia. Agora, aquele que é fundado, fundamentado, construído, feito a sua edificação na rocha, a Bíblia diz, pode vir vento, pode vir tempestade, que a casa fica inteira, fica intacta. Quantos podem dizer? Amém, Jesus. Então nós vamos ler aqui alguns textos bíblicos. Quer falar alguma coisa, meu bem? Não, você olhou para mim, você como queria falar alguma coisa? Glória a Deus. Vamos ler alguns textos aqui. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos alguns textos bíblicos para a nossa meditação. Pelo menos 2 deles são conhecidos, conhecidíssimos. Quem achou para mim Oséias 4:6? Levanta a mão, deixa eu ver quem vai ler. Pastor, está ali a irmã, não precisa virar a câmera não, pode deixar que depois, isso, a irmã Lidiane vai ler Oséias 4:6. Depois Oséias 6:3, quem vai ler? Está ali a irmã Ana Paula. Depois Mateus 16:13. Quem pode levantar a mão? Está ali a irmã, estão testando minha memória também, né? A irmã Marcilene, obrigado, viu? O Tico e Teco deu uma batida aqui agora no outro aqui, nosso Deus. E primeira carta de Coríntios, capítulo 3:11. Quem vai ler? Levanta a mão para mim. Deixa eu ver, está lá atrás, irmã Andresa. Glória a Deus. Leia. Por que esses textos são importantes? São textos áureos, base para a nossa meditação. Oséias 4:6. Só a primeira parte. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Amém, até aí, só aí, obrigado. O meu povo está sendo destruído, por quê? Lhe falta conhecimento. O que traz a destruição para um povo, sabe, não é a força física, né? A Bíblia, o texto diz ali, meu povo está sendo destruído porque não tem exército. Não, porque lhe falta conhecimento. Agora parece que Oséias, apesar de ser um homem que veio do campo, né, um homem rurícola, agricultor da terra, homem da terra, da roça, em outras palavras, ele falava de conhecimento. Oséias 6:3, o que ele diz? Cadê? Aqui a irmã Ana Paula, fala, pega a irmã Ana Paula lá para sair na filmagem. Oséias capítulo 6, verso 3, só a primeira parte. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Amém, só aí. Conheçamos e prossigamos em o quê? Conhecer ao Senhor.
Ou seja, o que Oséias está dizendo? Que o processo de conhecer ao Senhor, eu vou no culto de ensino na terça-feira, no dia, hoje é o quê? 21, né? Não sei, 21, 22, 23. Eu vou no dia 23 e não vou mais, né? Eu quero louvar a Deus por causa dos nossos jovens, porque eles estão dando um show de... Isso, sabe por que isso acontece? A pessoa querer aprender mais? É porque quanto mais você busca na palavra, mais a palavra vai te dando, mais a palavra vai te revelando. Então, pessoas que não têm sede de buscar a palavra, realmente o cansaço atrapalha, o trabalho do dia a dia atrapalha, algumas outras coisas atrapalham, mas quando você começa a buscar, vai te dando fome. A própria palavra de Deus, ela vai gerando em você fome. Então Oséias disse: conheçamos. Ele não disse assim, eu vou conhecer, ele disse nós. Ele chamou o povo, disse: gente, vem cá, vamos conhecer. É o que nós estamos fazendo aqui nas terças-feiras. Vamos conhecer juntos a palavra de Deus. Ele disse: conheçamos e o que? Prossigamos. Você vê que o verbo aí está no gerúndio. Lembra desse termo do português? Quem estudou português lembra? Gerúndio, particípio. O texto, o verbo está no gerúndio, dá o sentido de continuação. Ou seja, vamos continuar e não vamos parar. Então conheçamos e prossigamos em conhecer a quem? O Senhor. Então nós temos que ter isso conosco. Olha, eu vou aqui ressaltar, ratificar novamente, corroborar com todas as mensagens que têm sido pregadas, inclusive no final de semana passado, o pastor que pregou aqui disse que a igreja, né, o culto começa, ele está sendo realizado em casa. Então eu venho de casa já cultuando a Deus. Eu tenho que ter o hábito do café da manhã, jogar a Bíblia na mesa, colocar a Bíblia na mesa, meditar a palavra. Gente, um texto que vocês lerem na palavra de Deus, ele é poderoso para fazer um impacto gigantesco na sua vida, né? Quantas vezes eu talvez alguém aqui já tem testemunho disso, quantas vezes eu recebi livramentos de quando eu li a Bíblia, abri a Bíblia, o Senhor me falou assim: olha, falou comigo no texto, vai acontecer isso, isso, isso e isso com você. Por quê? Porque eu estava com a Bíblia aberta, debruçado na palavra de Deus. Eu disse para vocês recentemente, eu contei um testemunho de que nós estávamos com um projeto, eu e minha esposa, querendo realizar uma coisa, e lá em casa é o seguinte: por tantas pancadas que nós já levamos na vida, né? Não pense você, porque ser crente, você vai andar naquela via assim, ó, very smooth, né? Sem buraco. Então, por tantos buracos que nós já passamos na vida, tantos obstáculos, a gente acaba aprendendo. E lá em casa a gente tem um dilema, a gente diz assim: eu não posso errar, eu não posso errar. Eu até erro, mas eu não posso, eu não estou na idade de errar mais. E aí a gente estava com um propósito, eu e minha esposa, e a gente sempre coloca as coisas diante de Deus. E aonde nós encontramos a resposta? Na palavra de Deus. Deus falou comigo, com ela literalmente, o que nós precisávamos e estávamos buscando de Deus. Mas por quê? Porque a gente busca na palavra. Então tem esse hábito, gente. Carregue a Bíblia, vá para a escola, vá para o trabalho, leia a palavra de Deus. Está no carro, parou no sinal, está no break, dá uma lidinha, medite na palavra de Deus. O salmista diz assim, que eu devo meditar na palavra do Senhor quando? De dia e de noite. O Salmo 100, o Salmo 1 diz que eu tenho que meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, porque então eu serei como árvore plantada junto a ribeiros de água, o qual dá o seu fruto na estação própria, e o que? As folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Mas quando o que? Eu medito na palavra de Deus de dia e de noite. Eu quero aqui dizer com todo respeito e carinho, eu acho que uma pessoa que não lê a palavra de Deus com frequência, né, com um bom hábito, quando ela vai ler, ela deve sentir até vergonha, porque eu considero assim, aquele que não ora e aquele que não lê a palavra de Deus é como o filho que não tem diálogo com o pai. Então nós temos que meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Mateus capítulo 16, verso 3, quem vai ler para nós? Irmã Marcilene, leia para nós. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista,
outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai, que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é a base do Evangelho. Eu estou usando esses textos bíblicos, porque esses textos bíblicos para nós, nesse momento, será o nosso texto básico. Nós vamos falar aqui... Eu não sei quantas semanas, tá? Mas eu também quero passar para vocês de forma bem entendível, para que você possa assimilar, para que você possa degustar, para que você possa memorizar. E até eu estou gravando de propósito, porque eu quero deixar isso disponível para você. Não é para você assistir na internet e não vir no culto. É para você, quando quiser lembrar, você voltar lá e assistir essa mensagem, esse ensino, tá bom? E depois que nós acabarmos essa primeira fase de alicerce, de estruturação, aí nós vamos entrar num assunto muito importante, que é a história de Israel. Alguém pegou o texto que eu mandei para vocês essa semana sobre a nossa grade curricular sobre a história de Israel? Todos pegaram? Um pegou, outro pegou. Quem pegou? Levanta. Isso, todo pegou. Todos pegaram. Nós vamos falar como nasceu o povo hebreu. É importante. Você sabia que o povo hebreu foi chamado hebreu, depois judeu e por aí vai? Tem tantos nomes que eles receberam, né? Vamos falar sobre a descendência de Noé, Sem, Éber, os hebreus, os patriarcas, os primeiros patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e por aí vai. O período pós-exílico, a monarquia hebraica, o ambiente social, político, econômico, religioso do primeiro século. E nós vamos falar de tanta coisa importante. Nós vamos falar sobre o tabernáculo. Vocês vão ficar impressionados com cada coisa que nós vamos falar. Porém, quero abrir um parênteses, no entanto e contudo, é primordial gerarmos alicerces, princípios. Então nós vamos caminhar, vamos tirar entulho, vamos tirar sujeira. Até se houver pergunta dentro do assunto, eu quero que perguntem, tá? Porque é importante isso. O último texto também para a nossa base é o texto de 1 Coríntios capítulo 3, verso 11. Quem pode ler para nós? Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Pronto, basta, só isso. Esse texto que nós acabamos de ler, que a irmã Andresa acabou de ler, se nós lêssemos só ele, já nos dá suficiente base para entender o propósito do Evangelho, para entender o princípio e aguçar em nós o desejo, despertar em nós o desejo de saber por que surge tanta coisa que parece que não está de acordo. Por quê? Porque Paulo disse o seguinte: porque ninguém, absolutamente ninguém, padre, pastor, papa, bispo, profeta, evangelista, quem mais? Apóstolo, ninguém pode, anjo, não pode. A Bíblia diz assim: se descer um anjo do céu, né? Se porventura descer um anjo do céu e pregar um outro evangelho, que esse seja anátema. O que quer dizer a palavra anátema no grego? Maldito. Olha só o que a Bíblia está dizendo. A pessoa que prega uma outra mensagem, a gente vê muito isso por aí. A pessoa que sai por aí, gente, eu ia trazer aqui hoje para vocês, só não fiz isso porque não tive condições. Eu ia trazer para vocês a minha biblioteca principal de pesquisa. Minha esposa está aqui, ela sabe. Quem já foi lá no meu estúdio, igual as meninas, já foram lá, já viram. Eu tenho 1, 2, 3 e já tem livro espalhado para todo quanto é lugar lá na minha sala. Minha esposa já fala assim: onde é que vai caber tanto livro? Esses livros são a minha biblioteca principal de pesquisa. Eu não faço pesquisa no Google.
tá? Eu não faço pesquisa no YouTube, eu tenho as minhas fontes fidedignas. Eu quero que você aprenda isso. Sempre quando eu posso, eu estou disponibilizando no meu canal, falando, gente, leia esse livro é bom. E são livros de base, de fundamento da fé cristã. É o que nós precisamos hoje. Eu vou dar um conselho para os jovens hoje aqui, ó. Vocês depois quiserem, pastor, me dá uma dica de um livro para isso. Eu vou dar com o maior prazer. Eu vou dar um conselho aqui geral: saia do Google, não pesquise nada no Google. Por quê? O Google você não vai achar coisa boa? Vai, mas porém você também vai achar muita coisa que pode te contaminar. Então o meu conselho é: não faça pesquisa no Google. Faça once in a while, esporadicamente, dependendo da situação, mas muitíssimo cuidado, porque esses livros que eu estou falando, a maioria deles foram escritos no século XVI, século XIV, século XV, século XIX, são os fundamentos da patrística. O que é a patrística? Alguém sabe me dizer o que é a patrística? Pois é, a patrística simplesmente são os pais da igreja, aqueles que fundamentaram a nossa fé cristã com base na doutrina dos apóstolos. Então a gente tem que entender isso. Então a gente tem que partir de fundamentos. Por isso que Paulo, que faz parte, né, deste clero, deste colégio apostólico, ele escreve na sua carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 11: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O que Paulo está querendo dizer aqui com esse texto? Paulo estava dizendo que algo que não seja fundamentado em Cristo. Por isso, olha, vou dar aqui um conselho para pregadores, cantores, para toda a igreja: todo o nosso foco, a minha mensagem, a sua pregação, o seu louvor tem que ser cristocêntrico. É isso que Paulo está dizendo: tudo o que fizermos, que Cristo seja o centro. Paulo estava dizendo que algo que não seja a cruz, que algo que não aponte para Jesus é inaceitável. Não aceite, porque não é verdadeiro. Toda mensagem, todo ensinamento deve apontar a cruz e deve apontar para Cristo. E é isso que nós vamos ver aqui. Partindo do padrão, da primícia, do prisma de princípios, dentro deste padrão bíblico e cristão, é que nós somos moldados. O que é moldado? A gente é construído. Um bom exemplo é aquele exemplo lá de Jeremias capítulo 18, que fala sobre o vaso na mão do oleiro, né? Todo mundo conhece essa passagem, não é isso? Ele vai estar lá, o vaso está na mão do oleiro, está na roda, ele está bombeando ali com o pedal, pedalando, e o vaso vai moldando. Então ele vai criando, vai moldando. Nós somos moldados, e nós não somos só moldados, mas somos moldados e regidos por princípios. E é isso que eu quero compartilhar com vocês, com os irmãos, porque são princípios que nos norteiam. Salmos o maior salmo da Bíblia é o 119, né? É o 115, o 119. Salmo 119, verso 115 diz que lâmpada para os meus pés é o quê? A tua palavra, e luz para o meu caminho. Então nós somos guiados, nós somos norteados pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é pão. A palavra de Deus, ela é água viva. A palavra de Deus, ela é bússola. A palavra de Deus, ela é âncora. Quem está anotando já está anotando e pegando aí, né? A palavra de Deus é alimento. A palavra de Deus é luz. A palavra de Deus é lâmpada. A palavra de Deus é tudo isso, porque nós somos norteados, direcionados. É uma bússola. E olha, queira você acreditar ou não, pasme, para você que está ouvindo, vai ouvir pela primeira vez isso. Existe na Bíblia orientação para tudo na nossa vida. Tudo, absolutamente tudo na nossa vida. Por que as pessoas erram? Aí Oséias vai e diz no capítulo 4, verso 6: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, gente, com base nessa introdução, eu quero falar para vocês
que nós vamos estudar. Primeiro, nós vamos estudar com base em princípios bíblicos imutáveis. Eu vou dar aqui para você uma lista, tá? Gente, isso aqui não muda. Isso aqui não muda. Pastor, o senhor está sendo muito radical. Gente, não muda. Porque se mudar, ele quebra. E nós vamos ver mais adiante sobre o que é princípio, tá? Então, nós vamos falar do princípio. O primeiro, quer anotar aí? O princípio do caráter. Caráter. Segundo, o princípio de mordomia. Quando se fala mordomia, o que vem na sua mente? Exatamente, exatamente. Só que mordomia não é ser folgado. Mordomia é servir. No inglês tem uma palavra: stewardship. Stewardship. Lembra daquele desenho, aquele filme animado que saiu, The Little Steward? Quem lembra dele? Quem é dessa época? Então, ele era um mordomo. Então a palavra mordomia vem de mordomo, de servir. Olha como o mundo é totalmente averso. Ele é cuidador. Falando de averso, vem outra coisa. Quando você fala zelador, o que você fala? O limpador, o faxineiro. Não, o zelador é aquele que cuida. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele zela pela sua e pela minha alma. Isso é zelador, esse é mordomo. Ele cuida, ele guarda, ele tem cuidado. E aqui, mais um exemplo que a irmã deu, que lá o mundo averso pega o que é bom e distorce, né? Hoje tem muito disso, gente. O que é certo é errado, o que é errado é certo. Então veja bem, na mente das pessoas mundanas, das pessoas que não têm Cristo, não entendem a palavra de Deus, eles olham para a palavra mordomia, né? Esse cara é folgado. E não é. O mordomo é o que mais trabalha, não é verdade? O mordomo é o que mais serve. Então, primeiro princípio. E esses princípios mudam, sim ou não? Não, porque são princípios bíblicos imutáveis. Lembre-se, eu não estou tirando isso aqui do Google. Primeiro, eu não estou tirando isso aqui da minha cabeça. Segundo, eu não estou tirando isso aqui de história da carochinha, do livro de Monteiro Lobato, Rui Barbosa, nada disso, da palavra de Deus. Veja só que a palavra de Deus vai tratar com isso. E eu disse que a gente vai falar sobre alicerce, e para fazer alicerce e fundamento a gente vai ter que limpar, né, bastante a eira, o vale, o buraco, porque se tiver sujo, né, os construtores sabem, se você fizer um alicerce, jogar cimento, tem muita gente que trabalha com construção aqui, sabe disso. Se tiver alguma sujeira ali, até areia, não é verdade? Se você vai fazer uma coluna bem feita, bem sólida, bem confiável, até a areia ela não pode ter mistura, não é verdade? Sim ou não? Estou errado? Estou certo ou errado? Entendeu? Então são princípios imutáveis. Primeiro, caráter. Segundo, mordomia. Terceiro princípio. Por isso que quando eu parto de princípios, eu me torno um cristão forte, gente. A minha vida, a minha fé cristã é forte, já deixa de ser aquele crente. Por que Paulo diz assim, olha, filhinhos? Na verdade ele não diz filhinhos, né? Que quem usa a expressão filhinhos na Bíblia é João, né? Mas Paulo disse assim, olha, eu não posso falar para vocês, né, como adultos, porque vocês são crianças. Eu não posso dar para você um alimento sólido. Se você der para um recém-nascido, um baby, um pedaço de carne, o que vai acontecer com ele? Ele vai engasgar, não vai nem saber o que fazer, não vai. Então tem que dar leitinho. Então tem gente, fica 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40, 50 anos na igreja, só na base do leitinho, né? Você vê que ele é raquítico, você vê que ele é fraco, tem osso fraquinho, se pegar pesado quebra. Um amigo meu, pastor amigo meu, diz assim, ó, pega leve, que o vaso é de barro, pode ser que ele quebre. Olha aqui, presta atenção, porque uma coisa tem que puxar a outra. Olha como é que vocês são inteligentes. Se o terceiro é semear, o que acompanha o semear?
Pronto, semear e colher. Isso é lógico. Se eu vou semear, não existe nenhum agricultor na terra, não existe ninguém que planta e fala, vou jogar lá, e aí já não é semeadura, é lixo. Entendeu o princípio? Se a pessoa joga e não está nem aí, ele fala, não quero colher. Mas se você parte do princípio, quando você semeia, você está na expectativa de colher. Muito bem. Sim, senhor. Tem muita coisa também que poderia ser tratada no semear e colher, porque para semear, igual o senhor falou, não pode simplesmente só jogar, você também tem que cuidar. Aí onde entra o zelo, a mordomia, no semear também, que você tem que cuidar daquilo ali para ter uma boa colheita. Esses tópicos, evangelista irmão Fernando, eu estou dando para você os tópicos que nós vamos falar com ele, ou lógico que hoje não vai dar, entendeu? Vamos entrar um pouquinho sobre caráter, depois vamos falar sobre mordomia, depois vamos falar sobre o princípio de semear, porque a gente está tratando de princípios. Então aqui é o primeiro princípio, caráter. Olha como já pega pesado, pega no caráter. Nós vamos falar no caráter. Eu não posso chegar aqui amanhã? Posso, claro que eu posso. Mas vai continuar uma igreja, você vai continuar um cristão que só vem e pega as coisas fraccionadas. É o que acontece quando a igreja não trabalha com o ensino da palavra de Deus. Confesso a vocês que eu tenho muita dificuldade de pregar e fugir um pouquinho do padrão do ensinamento. Porque se eu pregar e for uma mensagem somente usar a minha oratória, eu vou chegar em casa, vai ser bênção, Deus vai fazer grandes coisas, mas no meu coração eu falo, gente, será que eu ensinei a palavra? Será que ele entendeu a palavra? Entendeu? Então quando a gente começa a trabalhar com essa forma, ou essa fórmula, as pessoas, elas começam a assimilar melhor. Então primeiro, caráter. Segundo, terceiro, quarto, governo. E isso aqui vai entrar muitas coisas. Como é que você governa a sua vida? Como é que você governa a casa de Deus? Como é que você governa as suas finanças? Como é que você governa o seu temperamento? Como é que você... E aí vai, autogoverno. Quinto, muito especial também, vamos falar sobre o princípio, isso é princípio de soberania. Está anotando aí, gente? Sexto, esse aqui também vai falar muito com você, princípio da individualidade. É o princípio do indivíduo, porque nós não podemos esquecer que nós somos indivíduos. E o indivíduo, ele é formado de 3 bases. O indivíduo, ele é um ser tricossomo. O que é o ser tricossomo? Ele não é dicotomo, ele é tricossomo. Ele tem corpo, ele tem alma e tem espírito. Então nós vamos falar da individualidade. Sétimo princípio, isso aqui vai falar muito conosco. Nosso relacionamento conjugal, relacionamento matrimonial, relacionamento social, relacionamento na igreja, relacionamento na escola, porque nós vamos falar sobre aliança, princípios de aliança. Uma das coisas que me chocam e me impressionam na Bíblia, entre tantas alianças que Deus fez com o homem, me impressiona a aliança que Jonatas fez com quem? Jonatas fez com quem? Davi, uma aliança fantástica. Então nós vamos falar sobre isso. E o último, obviamente poderíamos aqui discorrer alguns mais, mas esses são os princípios bíblicos imutáveis. É o princípio de Provérbios diz isso, Provérbios 9, princípio de honra, tá? Então
Então nós vamos ver tudo isso aí, gente. Então vamos lá. Princípios bíblicos imutáveis. Diga comigo, princípios bíblicos imutáveis. Quais são eles? Caráter, aliança e honra, tá? Então vamos partir do ponto número 1. Tudo parte de um princípio. Guarde isso. E a nossa vida deve ser regida por princípios. Posso apagar aqui? Todos anotaram? Eu gosto de ensinar, se eu pudesse pregar com um quadro na mão, para mim seria a melhor coisa. Mas vamos lá, vou apagar, tá, gente? Eu não vou ficar aqui perguntando, ô gente, o que você acha que é isso ou aquilo? Não, eu já vou passar para você a fórmula pronta, porque senão a gente não sai daqui hoje. São tantas ideias, mas eu vou passar para você. Lembre-se, isso aqui não foi tirado do Google, não foi tirado do Yahoo, não foi tirado do YouTube, não foi tirado de outra coisa a não ser da palavra de Deus e livros fundamentais da nossa fé cristã. Você sabe que, abrindo um parênteses aqui, que todo cristão deveria ter, depois você pode procurar comigo, eu te passo com muito carinho o nome, princípio, doutrina, um livro que deveria ser, além da sua Bíblia, um livro de cabeceira de cama, é um livro chamado Doutrinas Bíblicas. Doutrinas Bíblicas. Você sabe que quando uma vez, já algumas vezes aconteceu isso, recebendo novos membros, e quando a gente faz isso, a gente lê o estatuto, né, quando a pessoa vem, olha, está aqui assim, assado, e só de ler o estatuto da igreja, porque o estatuto da igreja é tirado em princípios bíblicos, de doutrinas bíblicas, o meu coração se enche de Deus, se alegra, me dá vontade de dar glória a Deus e glorificar, eu sinto a presença de Deus, porque são doutrinas que nos regem, que nos conduzem a uma vida cristã. Então, tudo parte de um princípio. A nossa vida deve ser regida por princípios. Eu quero que você, a lei do ensinamento, da didática, diz que tudo que é repetido, nós conseguimos absorver mais. Por isso que geralmente o pastor que gosta de ensinar, ele pede para repetir, para que o aluno, para que o ouvinte memorize, grave isso. E você sabia que às vezes eu chego em casa, um pastor está pregando, ou até um louvor que é cantado aqui, e aquele louvor fala com você, eu vou deitar. Alguém já teve essa experiência? Eu vou deitar, eu vou dormir, seja aquela palavra que foi pregada, ou um corinho, ou um cântico, aquilo fica reverberando na minha mente, eu fico lembrando daquela palavra. Por quê? Porque foi ensinado de uma forma didática. Então a didática diz que quanto mais eu repito, mais eu aprendo. Então quero que você repita comigo, tudo parte de um princípio, e a nossa vida deve ser regida por princípios, tá? Ninguém vive assim ao léu, tá? Nem os animais. Observe bem que nem os animais são deixados quando é um dono de um rebanho, seja ele de ovelha, de cabra, de boi, de vaca, de cavalo, de que for, ele não deixa o seu rebanho ao léu, ou seja, não deixa o seu rebanho de qualquer jeito. Ele tem uma regra. Agora nós, seres humanos racionais, temos uma tendência de querer viver sem regras, e isso é errado. Quer ver? Vou dar um exemplo para você. Hoje eu estava na rua, dirigindo, saindo com a minha esposa, depois eu saí sozinho e tal, aí eu peguei um trânsito, ali na 41, terrível. Pensa num trânsito. Eu estava lá parado pensando assim, olha só, pensando assim, se eu cortar aqui, se eu passar no canteiro,
que vai acontecer comigo? Aí na minha mente, porque eu estava pensando no que eu ia falar hoje à noite, na minha mente fala assim: você sabe por que você não vai passar no canteiro? Porque você sabe que se você passar no canteiro, a polícia vai te parar, você vai ter problema, vai ter complicação, você vai ter uma multa, é perigoso você ser preso. Mas por que eu não passei no canteiro? Porque eu sei que existe um princípio. Qual que era o princípio? Andar todo mundo em filinha, um atrás do outro. A palavra princípio significa, bem, no original, né, lá em Gênesis é princípio, Bereshit, o texto de Gênesis 1:1 é Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Esse é o texto de Gênesis. Mas a palavra princípio quer dizer Bereshit, ou seja, início, né? Princípio, início, anotando. Depois, origem. Depois, causa. Depois, rudimento. Olha só onde nós vamos chegar: rudimento. Quarto, verdade absoluta. Quinto, verdade absoluta. 1, 2, 3, 4, 5. Verdade. Olha que você vai entender isso aqui agora. Verdade absoluta, tá? Então esses são os 5, pelo menos os 5 significados da palavra princípio. Origem, diga comigo: origem, causa, início, origem, causa, rudimento e verdade absoluta. Tá. O que é um princípio, gente? O princípio, com base no que nós temos aqui, não olhando apenas para o termo início, né? Porque quando a gente pega uma palavra e fala assim, princípio é no início, mas no sentido que nós estamos observando aqui, a forma que eu estou olhando, o termo, a palavra princípio é algo que não muda. Por isso que está aqui, princípios bíblicos imutáveis. Isso aqui, essa palavra aqui, ou essas duas palavras, se eu estiver diante de um professor de português, ele vai falar assim: isso aqui é uma frase redundante. O que é uma frase redundante? Por exemplo, a gente fala assim: eu vou subir para cima, eu vou descer para baixo. Não, eu vou subir ou eu vou descer. Então, princípio seria se todos aqui, agora vocês já sabem. Mas porque vocês não sabiam aonde a gente queria chegar, eu tive que colocar princípios bíblicos imutáveis. Mas como agora os irmãos sabem que princípio não muda, olha como é que fica a situação. Princípios bíblicos. E aí é onde está o erro de muita gente. Porque o pastor fala, ele ensina. O irmão vem aqui, vem um pastor, vem um pregador, prega a palavra, entendeu? Martela sempre naquela tecla. Aconteceu um acontecimento aqui de um pregador vir. Eu falei: Deus, como o Senhor é perfeito. Parece que eu sentei com a pessoa e contei toda a história para ela. Mas por quê? Por que é que eu fiquei tão satisfeito, feliz, me agradei com o Senhor do cuidado de Deus pela igreja? Porque quando a gente caminha nesse prisma, o próprio Deus, ele se encaminha de cuidar de tudo, porque ele vai falando, porque são princípios bíblicos, o quê? Imutáveis. Então o pregador, a pregadora, a pessoa que passou por aqui, ele foi falando tudo com base naquilo que não muda. Eu falei: Jesus, glória a Deus que o Senhor está falando.
Louvado seja o Senhor. Eu tenho que pregar a palavra de Deus, porque se a igreja precisa de uma orientação numa área, eu vou seguir o princípio bíblico, que nós já sabemos que ele é imutável. Então, com base nisso, o que foi ensinado, o que for pregado, e tem base na palavra de Deus, a palavra de Deus se encarrega de fazer por si própria. Porque o que Paulo disse no texto que nós lemos, que a irmã Andresa leu, 1 Coríntios 3:11? Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. E eu vou usar uma frase que eu disse, que é um texto bíblico, que diz assim: qualquer um, seja qualquer pessoa, um anjo, um ser, qualquer um que vier, descer e pregar outro evangelho, seja o quê? Anátema. Guarde essa palavra, anátema. Anátema, maldito. Não vou colocar lá em cima, vou colocar aí embaixo. Anátema. Traduzindo para o português mais simples: maldito, abominável, descastem. Seja anátema. Não confie nisso, tá certo? Então nós sabemos que um princípio é algo que não muda. Olha que interessante. Difere-se de uma opinião, de uma boa ideia. O princípio não é relativo, ele é absoluto, porque é uma verdade absoluta. Não está preso a um contexto histórico, tá? Alguém diz assim: não, esse princípio, já ouviu isso? Isso é da época do meu avô, hoje não precisa disso mais não. Alguém já ouviu isso? Não, porque era naquela época, na época de Jesus, gente. Hoje nós somos modernos, né? Hoje os tempos são outros. Não, princípios não mudam, gente. Eu estou falando de princípio, tá? Eu não estou falando aqui cor da cadeira, não estou falando o sapato que você está usando, o carro que você dirige. Eu estou falando de princípios que regem a nossa vida. Então, ele não está preso a um contexto histórico, a uma época específica ou a um costume. A Bíblia, ela é um livro que contém inúmeros princípios, tá? Verdades absolutas que não se prendem ao contexto histórico ou à época em que foram escritas. São princípios e verdades eternas. Olha, eu quero, vou colocar aqui, vou tirar o anátema, tá? Além de ser verdade absoluta, sexto, é verdade eterna. Você vai ver por quê. Verdade eterna, tá? Verdade eterna. Para identificarmos um princípio bíblico, como é que eu faço para identificar o que é um princípio bíblico? E nós já vamos caminhar para o final, porque, gente, eu quero ser religioso no horário, tá? Eu quero que vocês me ajudem, se esforcem o máximo para chegar no horário, porque eu também quero acabar no horário, tá certo, gente? Para identificarmos, como é que eu identifico um princípio bíblico? Primeiro, devemos checar se ele é uma verdade, meu Deus, tanto no Velho como no Novo Testamento. Posso apagar? Deixa eu colocar aqui. Não, eu tenho anotado aqui, não vou precisar. Como é que eu identifico, pastor, aquilo ali é princípio bíblico? Bem, então você tem que olhar o seguinte: se ele está contido, posso colocar abreviaturas? Vou até ensinar vocês. Se ele está contido tanto no AT, alguém me perguntou hoje, mandou uma mensagem: pastor, o que é AT? O que é NT? Vou explicar agora. Aqui é classe de aprendizado, né? AT, antigo, NT, novo. Por que não é velho? Essa Bíblia é velha ou antiga? Ela é velha. Mas o conteúdo dela é velho ou antigo? Entendeu?
Entendeu? Então, é óbvio, a gente não pode também ser radical. Já vi muitas pessoas, eu já falei, abra a Bíblia no Velho Testamento. É uma forma carinhosa, mas o certo é correto, Antigo Testamento. O Antigo Testamento também é considerado de veterotestamentário, tá? Veterotestamentário. E o Novo? Alguém quase. Neotestamentário, tá bom? Vétero de antigo e neo de novo. Tudo palavra do grego. Vétero, neo, tá? E a gente tem o inglês new, certo? New, certo? E old, tá? Então no Antigo Testamento, para identificarmos um princípio, e mais para frente a gente vai começar a pegar alguns textos para a gente ver se esse texto é princípio bíblico. Por quê? Porque ele está tanto no Velho, no Antigo, quanto no Novo. Para identificarmos um princípio bíblico, precisamos checar se ele é uma verdade, tanto no Velho, no Antigo, quanto no Novo. Se é uma verdade que pode ser aplicada. Olha aí aonde mora a questão da coisa. Um princípio é algo, primeiro, que eu tenho que checar se ele está no Antigo ou no Novo Testamento da Bíblia. Mais para frente, o negócio está ficando tão bom, que eu vou trazer para vocês aqui como é. E hoje eu fico nervoso de assistir algumas coisas na internet, porque eu ouço gente falando que o Antigo Testamento foi por tempos antigos e que não sei o que lá mais. Eu vou trazer para vocês aqui prova de que o Antigo Testamento ele dá a continuidade, ou seja, o Novo Testamento dá continuidade do que foi escrito no Antigo. O Novo Testamento não é que ele depende, mas ele faz uma coligação com o Antigo Testamento de forma perfeita. A Bíblia é perfeita, gente. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Você quer pegar um texto? Vamos ler. Olha aqui, onde é que esse texto está correlacionado? Com chave em quê? Então isso nós vamos aprender também. Para identificar um princípio bíblico, devemos checar se ele é uma verdade no Antigo, quanto no Novo. Se essa verdade pode ser aplicada tanto aqui, tá? No USA, quanto no Brasil. Você já ouviu alguém falar assim? Ah, não, isso é só para o Brasil. Aqui não, aqui o negócio é liberado. Não, isso é na época lá no Brasil, no meu tempo lá do Brasil. Não, gente, o princípio bíblico ele vale tanto no Brasil quanto aqui, porque ele e a gente já sabe, o princípio bíblico é imutável. Ele não muda. Não é porque eu atravessei uma fronteira, não é porque eu atravessei o oceano que o negócio mudou de história. E eu já vi, eu sei que você já viu, não, talvez aqui não, né? Mas, pessoa, ele atravessa o oceano, pastora Meire, ele atravessa a fronteira, chega aqui no Brasil, era crente, uma bênção, chega aqui do camarada. Aí ele vem com aquela história, não, porque no Brasil era assim, então um princípio foi quebrado, alguma coisa foi quebrada, porque como você era crente, servo, lia a Bíblia, mais cheio de Deus, tinha mais fome lá no Brasil e aqui você não tem. Alguma coisa foi quebrada. Lembra? Nós vamos cavar aqui agora, para fazer uma fundação, um alicerce. Será que, pastor, mas aqui na América o negócio é diferente, o sistema é diferente, eu tenho que fazer mais assim, assado. Então o princípio mudou? O Deus que está no Brasil é um Deus e o Deus que está na América é outro Deus? Me explica isso, como é que funciona? Se lá no Brasil você não tinha um trabalho que você tem hoje, um emprego que você tem hoje, as condições que você tem hoje, o carro que você tem hoje, e lá no Brasil com todas as suas dificuldades, você era crente, era fiel, era dizimista,
Aqui Deus está te dando em abundância, você não consegue. Pastor, gente, eu já vi casos assim. Pastor, eu não consigo, não sobra dinheiro, eu não consigo ofertar, eu não consigo dizimar. Gente, vamos dar uma checada. Algum princípio foi quebrado. Porque se lá no Brasil você conseguia, aqui você não consegue, ou vice-versa. Entendeu? Então tudo isso é base. Como é que eu identifico um princípio? Devemos checar se ele é verdade tanto no Antigo quanto no Novo. Se é uma verdade que pode ser aplicada aqui no Brasil, na África, na China ou em qualquer outro lugar do mundo. Se poderia ter sido aplicado em uma situação nos séculos passados, e se poderá ser aplicado nos séculos futuros. Vocês entenderam o que é a base de princípio? Porque aí você não vai se deter no que muita gente pensa. Olha só, existe uma diferença muito grande em você ir para uma igreja aonde lá o pastor, a doutrina da igreja, o estilo da igreja permite algumas coisas que não ferem, entenda isso, que não ferem princípios bíblicos, mas é um costume deles. Porém você chega num lugar onde você vê, não, aqui realmente o negócio tem um diferente. Eles são bíblicos e eles se mantêm biblicamente alicerçados, sem quebrar princípios. Uma situação que você vai ver na história bíblica ou em livros séculos passados, e tudo que poderá ser aplicado nos séculos futuros. Eu vou encerrar por aqui. Na próxima semana nós vamos falar sobre um princípio atemporal, tá? Quiser anotar aí, pode anotar. Um princípio atemporal. Vamos ficar de pé para a gente orar, agradecer a Deus. Eu fui fiel, viu? 8h49, 8h45 eu acabei. Quero agradecer ao irmão Carlos, que me ajudou aí com o som, com a câmera, o Richard com o som, a irmã que louvou. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus. Pai, eu te dou graças pela essa noite, pela tua palavra que foi ministrada. Eu já te agradeço pelo que vai acontecer no domingo. O Senhor vai fazer aqui, o Senhor vai derramar algo extraordinário. Agora leva-nos em paz debaixo da cobertura do teu sangue, guardados e protegidos pelo Senhor, e que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do Espírito seja sobre todos nós e todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje, agora e para todos sempre. Quantos dizem? Deus abençoe vocês, uma noite abençoada em nome de Jesus.